Ministros do STF procuraram os Estados Unidos, mas levaram uma porta na cara. E mais, ministros fingem que não estão preocupados, que não estão nem aí com a Magnitsky, mas isso é mentira e eu vou provar para você falando sobre as reuniões secretas deles sobre a Magnitsky. Nesse nosso segundo encontro com justiça desse belo domingo, nesse domingo Magnitsky de Dia dos Pais, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como os ministros do STF tentaram fazer uma verdadeira incursão nos Estados Unidos, acionando todos os seus contatos poderosos e fracassaram escandalosamente nessa empreitada. E segundo, como que eles estão tão preocupados, mas tão preocupados com a Magnitsky, que eles estão até fazendo aí encontros secretos com grandes banqueiros para avaliação de cenários. Não que eles já não fizessem mesmo reuniões com grandes empresários, inclusive encrencados na justiça, mas eu já vou te explicar o que tem de diferente nesse encontro aqui. Então bora para o primeiro ponto, então com essa reportagem aqui que saiu na revista Veja. Ministros do STF tentaram contato com os Estados Unidos para mapear retaliações. Ah, eu não acredito nisso, como assim? Não eram eles que não estavam nem aí? Vamos ver o que diz a matéria. Por que raios eles buscaram os americanos? Mas deixa antes eu te dar parabéns se você for pai, hoje é o seu dia. E por favor, não perde o primeiro vídeo que eu fiz hoje mais cedo, que eu conto pra você no fim desse primeiro vídeo o que é a missão de pai na minha visão. Qual é a minha visão sobre a missão do pai? É algo diferente, não é lugar comum, e eu acredito que se você é pai ou mãe, isso vai abençoar a sua vida e da sua família. Então, depois não deixa de ver o primeiro vídeo de hoje e, em especial, o final do primeiro vídeo de hoje. E vamos aqui ver, então, afinal, o que diz essa matéria aqui sobre esse mapeamento lá dos Estados Unidos para ver se tem ou não retaliação vindo de lá. Olha aí. Ministros do Supremo Tribunal Federal tentaram nas últimas semanas contatar extraoficialmente autoridades americanas para saber se podem estar em uma segunda etapa de retaliações da Casa Branca. Mas como assim? Eles não estão nem um pouquinho preocupados com a Magnitsky, não. Viu, gente? Não tem nada disso. Nenhuma preocupação, eles não estão nem aí. Confia. É verdade esse bilhete, viu? Eles não estão nem um pouquinho preocupados. Podem ficar tranquilos, podem ter certeza de que eles estão serenos. Nada vai mudar nos trabalhos do tribunal, nada vai mudar no julgamento do Bolsonaro. Tudo vai continuar como sempre esteve. Afinal, é como disse uma jornalista lá no jornal O Globo: Moraes não tem bens nem contas dos Estados Unidos mesmo, então ele não liga. Gente, olha só o tamanho da hipocrisia, do fingimento, do teatro. Publicamente, todo mundo dizendo que não tá nem aí para não acusar o golpe que eles sofreram, para não mostrar onde dói. Mas, no escurinho dos bastidores, todo mundo corre para acionar os seus contatinhos americanos para descobrir o que vem por aí. Mas olha, não adiantou nada. Foi aqui que a iniciativa fracassou vergonhosamente, porque no caminho existia uma pedra. No caminho existia uma pedra chamada Donald Trump. Olha aqui. As abordagens envolveram contatos com congressistas republicanos e integrantes da academia, mas foram infrutíferos. A avaliação é de que poucos têm acesso real aos planos de Trump, que condicionou a flexibilização das tarifas impostas ao Brasil ao fim do que ele classificou como caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Gente, poucos têm contato e acesso aos planos de Trump, mas Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo têm. Aí, pessoal, vão lá falar com ele, ministros. Entrem, dá uma ligadinha lá pro Paulo Figueiredo, pro Eduardo Bolsonaro, conversa com eles. Vão em frente. Gente, como deve ser ruim não poder fazer uma ligação ameaçadora pro Donald Trump, hein? Dando 24 horas para ele, dizendo que se ele não revogar a Magnitsky, ele vai ser preso pelo STF. Que se ele não capitular, o STF vai dar andamento aos inquéritos e processos contra ele no tribunal. Ah, como deve ser horrível para os ministros do Supremo eles não poderem ameaçar o Trump por meio de recadinhos da imprensa, dizendo que se o que eles querem não acontecer, a cobra vai fumar. Como deve ser difícil não poder intimar o Trump pelo X, pelo Twitter, para que ele cancele as tarifas sob pena de confisco dos bens dele e das empresas dele aqui no Brasil. Ah, os ministros devem estar, gente, possessos. Eles devem perder o sono completamente diante da impotência que eles têm em relação a Donald Trump.
Olha como que eles estão completamente no escuro, sem informações, sem saber o que fazer, querendo desesperadamente saber se eles foram sancionados ou não. Como nenhum dos 11 integrantes do Supremo foi avisado sequer informalmente de que seus vistos americanos foram suspensos, os magistrados não têm informações concretas se eles também estão entre os alvos das sanções da chamada Lei Magnitsky. E é por isso que, indo aqui já para o meu segundo ponto, os ministros do STF resolveram vazar para a imprensa que eles estão se reunindo secretamente com banqueiros para entender o cenário. Leia aqui comigo esta coluna aqui da Bela Megali, que saiu no Globo, que fala sobre o encontro que eles tiveram com o banqueiro que foi preso pelo próprio STF na Lava Jato. E depois o seu caso não avançou. Olhem aqui. O encontro fechado de André Esteves com Gilmar Mendes, Moraes e autoridades para debater sanções dos Estados Unidos e Lei Magnitsky. O banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, se reuniu nessa semana com os ministros do STF, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o PGR, Paulo Gonet. Também esteve presente o representante de outra instituição financeira. O almoço aconteceu na última terça-feira em Brasília, na casa do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que atua como presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Gente, nada como a boa e velha harmonia entre os poderes, não é? Olha que coisa linda, que coisa mais maravilhosa! As instituições estão funcionando. O Brasil vive uma democracia plena e inabalada. Segundo duas pessoas que estavam no encontro, a conversa ocorreu para avaliar a situação entre Brasil e Estados Unidos, os impactos do tarifaço imposto por Donald Trump e os alcances da Lei Magnitsky que foi aplicada contra o ministro Moraes. O encontro também incluiu gestos de solidariedade ao STF devido às ameaças feitas pelos Estados Unidos de aplicar novas sanções aos magistrados e também pela punição imposta a Moraes. Gilmar Mendes e André Esteves têm boa relação e costumam conversar com regularidade. O André Esteves sabe o que pode acontecer com o banco dele, o BTG, por ele ter se encontrado pessoalmente em um almoço para ajudar o sancionado Alexandre de Moraes. Ele sabe o que pode acontecer com ele pessoalmente, com o banco dele? Ele deve saber, né, gente? Porque se não sabe, ele pode vir a descobrir logo, logo. E para fechar, você que é pai ou mãe, não esquece de, como eu te pedi, ver o primeiro vídeo do dia de hoje. Eu raramente peço isso, mas vai lá e vê, especialmente o final dele, porque isso pode abençoar o seu dia e a sua família. Além de você assistindo o vídeo inteiro, pode abençoar o Brasil. Que a gente possa seguir lutando com a força dos braços, de joelhos dobrados. Um grande abraço e um dia abençoado para você e sua família.